Imagine um simples pedaço de pão, algo tão cotidiano, tão comum, que muitas vezes passa despercebido. Um alimento que sustenta, que dá força, mas que também carrega em si uma metáfora poderosa, usada por Jesus para revelar uma verdade espiritual profunda. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, encontramos um dos alertas mais solenes do Mestre. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Palavras fortes, misteriosas, que inicialmente confundiram os discípulos, mas que até hoje ecoam como um chamado urgente para cada um de nós. Afinal, por que Jesus advertiu sobre o fermento dos fariseus? O que havia de tão perigoso em algo aparentemente inofensivo e pequeno como o fermento? E mais ainda, como esse alerta se aplica à nossa vida, ao nosso tempo, ao nosso coração? É sobre isso que vamos refletir, mergulhando no texto bíblico, no contexto histórico e espiritual, e trazendo à luz o que o próprio Cristo quis ensinar. O cenário em Marcos 8 é fascinante. Os discípulos haviam acabado de testemunhar milagres extraordinários. Jesus multiplicou pães e peixes diante da multidão faminta, demonstrando mais uma vez o cuidado e a provisão divina. Eles estavam cercados de sinais que apontavam para a identidade de Jesus como Filho de Deus, o Messias prometido. No entanto, em meio a tantas provas, os discípulos ainda eram lentos para compreender. Eles entraram no barco e logo perceberam que tinham esquecido de levar pães. Tinham consigo apenas um. E, naquele contexto de preocupação com a comida, Jesus lhes diz: atentai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, palavras fortes, misteriosas, que inicialmente confundiram os discípulos, mas que até hoje ecoam como um chamado urgente para cada um de nós. Afinal, por que Jesus advertiu sobre o fermento dos fariseus? O que havia de tão perigoso em algo aparentemente inofensivo e pequeno como o fermento? E mais ainda, como esse alerta se aplica à nossa vida, ao nosso tempo, ao nosso coração? É sobre isso que vamos refletir, mergulhando no texto bíblico, no contexto histórico e espiritual, e trazendo à luz o que o próprio Cristo quis ensinar. O cenário em Marcos 8 é fascinante. Os discípulos haviam acabado de testemunhar milagres extraordinários. Jesus multiplicou pães e peixes diante da multidão faminta, demonstrando mais uma vez o cuidado e a provisão divina. Eles estavam cercados de sinais que apontavam para a identidade de Jesus como Filho de Deus, o Messias prometido. No entanto, em meio a tantas provas, os discípulos ainda eram lentos para compreender. Eles entraram no barco e logo perceberam que tinham esquecido de levar pães. Tinham consigo apenas um. E, naquele contexto de preocupação com a comida, Jesus lhes diz: atentai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os discípulos ficaram confusos. Pensaram que Jesus falava literalmente sobre pão. Mas o mestre usava a linguagem simbólica, a metáfora do fermento para abrir os olhos deles para um perigo espiritual invisível, mas extremamente real. O fermento, naquela época, era uma pequena porção de massa já fermentada que se misturava à nova massa e, pouco a pouco, levedava tudo. Um processo silencioso, quase imperceptível, mas que transformava toda a massa. Assim também há a influência do coração humano. Pequenas ideias, pequenas atitudes, pequenas corrupções podem parecer inofensivas, mas se não forem discernidas e combatidas, transformam e contaminam tudo ao redor. O fermento dos fariseus era a hipocrisia religiosa. Eram homens que conheciam a lei, que se apresentavam como guardiões da tradição, mas cujo coração estava endurecido, cheio de orgulho e incredulidade. Eles se preocupavam mais com as aparências, com o reconhecimento humano, com a manutenção de tradições exteriores, do que com a transformação real diante de Deus. O fermento de Herodes, por outro lado, representava a corrupção mundana, a busca por poder, a aliança com valores terrenos, o apego às paixões e interesses políticos. Dois fermentos diferentes, mas igualmente perigosos. Um contaminava pela falsa espiritualidade, o outro pelo mundanismo e pela corrupção. Jesus via que seus discípulos estavam em risco. Eles ainda não compreendiam plenamente quem ele era. Ainda estavam vulneráveis a se deixarem contaminar pelo pensamento dos fariseus e pela influência de Herodes. Por isso a advertência: cuidem-se, estejam atentos, não deixem que o fermento entre em vocês. E aqui está o ponto. Esse alerta não foi apenas para aqueles discípulos no barco, ele é para mim e para você hoje. Porque ainda corremos o risco de viver uma fé contaminada pelo fermento da hipocrisia, quando nos preocupamos mais em parecer santos do que em ser transformados de verdade.
quando colocamos tradições humanas e aparências acima da verdade de Deus, ou ainda podemos ser atingidos pelo fermento de Herodes, quando deixamos que o mundo dite nossos valores, quando o poder, o status, a busca pelo prazer e pelo reconhecimento ocupam um lugar que deveria ser de Cristo em nossos corações. O fermento é traiçoeiro, porque começa pequeno. Uma pequena concessão aqui, uma justificativa ali, uma tolerância ao pecado acolá, e quando menos percebemos, todo o coração já está levedado. Jesus alerta porque ele sabe que o fermento cresce, que ele age em silêncio, que ele toma conta sem que a pessoa perceba. Ele chama seus discípulos a vigiarem, a cuidarem do coração, a olharem para ele como o verdadeiro pão da vida. O mesmo Jesus que multiplicou pães para a multidão quer multiplicar fé e vida em nossos corações. Ele quer que compreendamos que o pão físico é passageiro, mas o alimento espiritual é eterno. A advertência de Jesus sobre o fermento é, no fundo, um convite. Um convite para examinarmos nossa vida, nossa fé, nossas motivações, o que tem levedado o nosso coração. É o fermento da hipocrisia, das aparências, da religiosidade vazia? É o fermento da corrupção, da busca desenfreada pelo mundo? Ou é o fermento do reino de Deus que transforma de dentro para fora, que gera justiça, paz e alegria no Espírito Santo? O que domina o nosso coração determina a massa que somos. Assim como uma pequena porção de fermento transforma toda a massa, o que guardamos no coração transformará toda a nossa vida. Jesus, ao advertir os discípulos, não queria apenas que eles entendessem uma metáfora. Ele queria que eles se posicionassem, que eles escolhessem que tipo de fermento permitir em suas vidas. E essa escolha é também nossa hoje. Porque diante de cada decisão, diante de cada valor que abraçamos, diante de cada caminho que seguimos, estamos permitindo que um fermento nos transforme, seja para o mal, seja para o bem. Por isso, a voz de Jesus continua a ecoar. Cuidado, vigie, guarde-se do fermento errado. Escolha o pão verdadeiro, escolha Cristo, o pão da vida. O capítulo 8 do Evangelho de Marcos nos conduz a um dos momentos mais reveladores do ministério de Jesus. O cenário é marcado por milagres extraordinários e por uma sucessão de eventos que demonstram de maneira clara a identidade do Messias. Pouco antes do alerta sobre o fermento, Jesus havia multiplicado pães e peixes diante de milhares de pessoas famintas. Imagine a cena: uma multidão cansada, exausta, com fome, e de repente, nas mãos de Jesus, poucos pães e alguns peixes se tornam alimento para todos. Ali, o impossível se tornou possível, e cada pedaço de pão repartido carregava consigo uma mensagem silenciosa. Diante de Cristo, não falta provisão. Ele é o Deus que supre. Ele é o pão da vida. No entanto, a reação dos discípulos diante desse milagre nos revela algo sobre a natureza humana. Mesmo vendo sinais, mesmo testemunhando o poder de Deus, o coração pode permanecer lento para compreender. Logo após essa multiplicação, eles entram no barco com Jesus. E é aí que o texto nos apresenta um detalhe curioso. Os discípulos percebem que esqueceram de levar pão. Restava apenas um pão no barco. Parece um detalhe pequeno, mas esse esquecimento serve como pano de fundo para uma lição espiritual gigantesca. Enquanto os discípulos se preocupavam com o pão físico, Jesus olhava para o pão espiritual, para a condição do coração deles. É neste exato momento que Jesus declara: atentai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os discípulos, ainda presos ao nível natural, pensaram que Jesus se referia ao fato de não terem levado pão suficiente. Eles não conseguiam perceber que o mestre falava de algo muito mais profundo. Essa confusão dos discípulos é compreensível. Eles estavam acostumados a pensar de forma prática, imediata, tinham a mente voltada para as necessidades do dia a dia. Mas Jesus usava o alimento como metáfora para abrir seus olhos espirituais. Assim como o pão físico é essencial para o corpo, o pão espiritual é essencial para a alma. E assim como o fermento é capaz de transformar toda a massa, certas influências podem transformar todo o coração. O fermento na cultura judaica tinha um simbolismo forte. Durante a festa da Páscoa, por exemplo,
O povo era instruído a retirar todo o fermento de suas casas como um sinal de purificação. O fermento era associado àquilo que se espalha, que contamina, que age em silêncio até dominar completamente. Jesus se apropria desse símbolo para falar sobre os perigos invisíveis que cercavam os discípulos. Os fariseus, líderes religiosos da época, eram respeitados externamente, mas por dentro carregavam hipocrisia, orgulho e incredulidade. O fermento deles não era de pão, mas de atitudes. Era um fermento que, se entrasse no coração dos discípulos, poderia destruir a fé genuína. Por outro lado, o fermento de Herodes representava uma influência totalmente distinta, mas igualmente nociva. Herodes simbolizava a corrupção política, a busca desenfreada por poder, a aliança com valores terrenos. Enquanto o fermento dos fariseus corrompia pela religiosidade vazia, o de Herodes corrompia pela mundanidade e pelo prazer. Dois extremos que, no fundo, apontam para o mesmo resultado: um coração afastado de Deus. E o alerta de Jesus vinha justamente para proteger seus discípulos dessas influências. Ele queria que entendessem que a verdadeira preocupação deles não deveria ser com a falta de pão no barco, mas com a direção do coração. O contraste entre a preocupação dos discípulos e a preocupação de Jesus é profundo. Eles estavam inquietos porque tinham apenas um pão, mas Jesus já havia multiplicado pães para milhares. Será que não poderiam confiar que ele cuidaria de suas necessidades? O verdadeiro problema não era a escassez de pão, mas a escassez de fé. Por isso Jesus pergunta: ainda não entendeis nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? O mestre apontava que a cegueira espiritual era muito mais perigosa que a fome física. O fermento que deveria preocupar não era o da massa de pão, mas o fermento da hipocrisia e da corrupção que poderia desviar o coração do propósito de Deus. Esse bloco inicial do texto em Marcos 8 nos mostra, portanto, o contraste entre a perspectiva humana e a perspectiva divina. Enquanto o homem se preocupa com o pão que alimenta por um dia, Jesus chama a atenção para o pão que sustenta para a eternidade. Enquanto o homem olha para a escassez, Jesus revela a abundância. Enquanto o homem teme a falta de recursos, Jesus alerta para o verdadeiro perigo: um coração contaminado. Esse contexto desse episódio é um chamado para que deixemos de lado a visão limitada, natural e passemos a enxergar com os olhos da fé. É um convite a perceber que o fermento espiritual pode parecer pequeno, mas tem o poder de corromper toda a vida. É um alerta que ultrapassa gerações, porque continua válido para nós hoje. O fermento dos fariseus não se tratava de algo físico, não era sobre massa de pão, nem sobre comida que se coloca à mesa. Jesus não falava de algo que o corpo ingere, mas de algo que penetra no coração. Para compreender a força dessa advertência, precisamos entender quem eram os fariseus e por que Jesus os usava como um exemplo negativo diante de seus discípulos. Os fariseus eram um grupo religioso extremamente rigoroso no cumprimento da lei de Moisés. Eram conhecidos por seu zelo, por sua disciplina e por sua devoção aparente. Aos olhos do povo, eram considerados exemplos de piedade. Mas, por trás da fachada de santidade, Jesus enxergava o que ninguém via: hipocrisia, orgulho e incredulidade. Esse é o verdadeiro fermento dos fariseus, uma espiritualidade que não nasce da intimidade com Deus, mas da aparência diante dos homens. Eles eram mestres em aparentar santidade, sabiam citar a lei, oravam em voz alta nas praças, jejuavam de modo que todos percebessem, mas o coração deles estava distante do Senhor. E aqui está o perigo. Assim como o fermento é pequeno, quase imperceptível, mas leveda toda a massa, a hipocrisia religiosa também começa de forma sutil. Uma atitude aqui, uma postura ali, e quando menos se percebe, todo o coração está dominado pelo desejo de parecer justo, em vez de ser transformado pela justiça de Deus. Jesus confrontava constantemente os fariseus. Ele os chamava de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro.
Ele denunciava que eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe dele. E o mais grave, apesar de todo o conhecimento que possuíam das Escrituras, não reconheciam a palavra viva que estava diante deles. O fermento dos fariseus era o da incredulidade travestida de religiosidade. Era a cegueira espiritual que os impedia de ver quem Jesus realmente era. Mas não era só isso. O fermento deles também se manifestava na forma como impunham tradições humanas sobre o povo. Em vez de conduzir as pessoas ao coração da lei, que é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, eles criavam fardos pesados, exigências exteriores que afastavam o povo da verdadeira liberdade em Deus. O fermento deles era um sistema de controle, de manipulação, que mascarava o relacionamento genuíno com o Pai. E Jesus sabia que esse tipo de mentalidade poderia contaminar até mesmo os seus discípulos, se eles não estivessem atentos. Do outro lado, Jesus menciona também o fermento de Herodes. Enquanto os fariseus representavam a corrupção religiosa, Herodes representava a corrupção política e mundana. O governante estava preso aos prazeres, ao poder, à busca incessante por satisfazer seus desejos. Herodes era símbolo do homem que troca a verdade por conveniência, que silencia a voz profética por medo de perder sua posição. Lembremos, foi Herodes quem mandou prender João Batista e, por causa de uma promessa insensata em meio a uma festa, mandou decapitá-lo. Esse é o fermento do mundanismo, a busca por poder, prazer e status a qualquer custo. Os dois fermentos são distintos em sua forma, mas iguais em seu efeito. Ambos afastam o coração de Deus. O fermento dos fariseus produz religiosidade sem vida, fé aparente sem transformação. O fermento de Herodes produz mundanidade, a ilusão de poder, prazer e controle. E Jesus sabia que seus discípulos estavam vulneráveis a ambos. Se deixassem influenciar pelos fariseus, acabariam se tornando religiosos orgulhosos, incapazes de enxergar a graça. Se deixassem influenciar por Herodes, acabariam seduzidos pelo mundo, pelo poder e pela corrupção. Por isso, o alerta do Mestre é tão urgente. Guardai-vos. Ele não diz apenas cuidado, mas usa uma expressão de vigilância constante, como quem diz, fiquem atentos porque isso é sorrateiro, porque isso se infiltra sem que vocês percebam. O fermento não age de forma brusca, não invade de repente. Ele começa pequeno, mas cresce em silêncio até dominar tudo. Assim também é o fermento espiritual, uma semente de hipocrisia, uma pequena concessão ao pecado, um orgulho não confessado, uma paixão mundana não combatida. Se não for arrancado, ele se multiplica até corromper toda a vida. É por isso que Jesus, ao advertir os discípulos, não estava apenas lhes ensinando uma lição teórica, ele estava protegendo-os de uma realidade espiritual perigosa. Era um alerta de amor. Ele sabia que seus seguidores seriam líderes da igreja, que carregariam o evangelho ao mundo e por isso não poderiam permitir que seus corações fossem corrompidos. A pureza da mensagem não poderia ser misturada com o fermento da hipocrisia ou da corrupção. Esse bloco nos revela então que o fermento não era sobre pão, mas sobre mentalidade. Não era sobre aquilo que entra pela boca, mas sim sobre aquilo que entra pelo coração. Era sobre qual influência domina a vida, a hipocrisia da religião morta ou a sedução do poder mundano. Ambas perigosas, ambas destrutivas. E o que Jesus mais queria era que os discípulos reconhecessem. Eles já tinham o verdadeiro pão da vida ao lado deles. Não precisavam do fermento dos homens. Bastava confiar naquele que multiplica, naquele que supre, naquele que transforma de dentro para fora. O alerta de Jesus não ficou preso ao passado. Quando ele disse aos discípulos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, não estava apenas descrevendo a realidade espiritual de sua época. Ele estava apontando para uma verdade atemporal, um perigo que continua vivo em cada geração. A grande questão que precisamos levantar é: qual é o fermento que hoje tenta levedar a nossa vida? Qual é a influência que silenciosamente se infiltra no coração e molda nossas atitudes, nossos pensamentos e nossa fé?
O fermento dos fariseus está mais presente do que imaginamos. Ele aparece em cada vez que alguém prefere a aparência ao invés da essência. Ele se manifesta quando a preocupação é com a reputação diante dos homens e não com a aprovação de Deus. Quantas vezes, ainda hoje, vemos pessoas que conhecem a Bíblia, que frequentam igrejas, que participam de rituais religiosos, mas que no íntimo não cultivam uma verdadeira intimidade com Cristo. Esse é o fermento da hipocrisia, a ilusão de estar próximo de Deus, quando, na verdade, o coração está distante. Esse fermento se infiltra de maneiras sutis. Pode começar com um desejo de reconhecimento, orar para ser visto, servir para ser elogiado, postar algo de fé apenas para receber curtidas. Aos poucos, a motivação vai sendo corrompida. O ato permanece, mas o coração já não busca agradar a Deus e sim ser admirado pelos homens. O perigo é que uma vez que esse fermento entra, ele cresce. E como todo fermento, não para até levedar toda a massa. O resultado é uma vida religiosa exterior, mas vazia por dentro. É viver de fachada, sem transformação real. Por outro lado, o fermento de Herodes também está vivo em nosso tempo. Ele aparece na cultura que valoriza o poder acima da verdade, o prazer acima da pureza, o status acima da humildade. É o fermento da corrupção que seduz o coração com promessas de prestígio, fama e riquezas. Quantas pessoas abandonam valores eternos em troca de vantagens imediatas? Quantos sacrificam sua fé em nome de um lugar de destaque, de um cargo, de um título, de um prazer momentâneo? Esse é o fermento de Herodes, a contaminação mundana que transforma o coração em escravo das paixões e dos desejos. E o que torna esses fermentos tão perigosos é o fato de que eles não chegam com barulho, não se anunciam de forma escandalosa. Eles se infiltram em silêncio. Uma pequena concessão aqui, uma tolerância ali. Primeiro, algo parece inofensivo. Apenas uma vez, ninguém vai perceber. Mas quando se abre a porta, o fermento começa a agir. Ele se espalha, domina, e quando a pessoa percebe, já está completamente envolvida. Foi por isso que Jesus foi tão enfático. Guardai-vos. Ele sabia que sem vigilância o coração humano facilmente se corrompe. E quando olhamos para o presente, percebemos que essa advertência é mais atual do que nunca. Vivemos em uma sociedade que valoriza mais a aparência do que a essência. Somos tentados diariamente a construir uma imagem perfeita, seja nas redes sociais, seja no ambiente de trabalho, seja até dentro da comunidade de fé. O perigo do fermento dos fariseus é real quando nos preocupamos mais em parecer espirituais do que em viver uma espiritualidade verdadeira. Da mesma forma, vivemos em uma cultura saturada pelo fermento de Herodes. O mundo grita: busque sucesso, poder, prazer, satisfação pessoal a qualquer custo. Somos pressionados a acreditar que a felicidade está naquilo que conquistamos, no status que exibimos, no prazer que sentimos. Esse é o fermento do mundanismo, e se não estivermos atentos, ele levedará nossa fé até apagá-la. Mas a pergunta que precisamos fazer é: qual fermento temos permitido em nosso coração? Porque assim como na metáfora do pão, basta uma pequena porção para levedar toda a massa. Se o fermento é de hipocrisia, toda a nossa vida espiritual será moldada pela aparência e não pela essência. Se o fermento é de corrupção, nossas escolhas serão guiadas pelo desejo de agradar ao mundo e não a Deus. Mas se o fermento é do reino de Deus, então experimentaremos uma transformação que vem de dentro para fora, silenciosa, mas poderosa, capaz de mudar todo o nosso ser. E o que é o fermento do reino de Deus? Jesus mesmo explicou em outra parábola. É como o fermento que uma mulher mistura em 3 medidas de farinha até que tudo fique levedado. Esse fermento é a ação do Espírito Santo. Ele começa pequeno, quase invisível, mas transforma tudo. Ele age no íntimo, no coração, e pouco a pouco vai moldando o caráter, curando feridas, restaurando relacionamentos, gerando frutos de justiça, paz e alegria. Enquanto o fermento dos fariseus e de Herodes corrompem, o fermento do reino de Deus edifica e santifica. Portanto, aplicar esse texto ao presente é um convite à vigilância e à reflexão. Precisamos examinar constantemente o coração e perguntar: o que está levedando a minha vida? É o busca de reconhecimento humano? É a sedução do poder e do prazer? Ou é a presença do Espírito de Deus moldando-me à imagem de Cristo?
Jesus nos alerta, porque Ele deseja que sejamos uma massa pura, transformada pelo fermento do reino e não contaminada pelos fermentos do mundo. Esse alerta ecoa hoje como um chamado urgente. Cuidado com o que você permite entrar na sua mente, no seu coração, na sua casa, na sua vida, porque o fermento pode parecer pequeno, mas tem poder de dominar tudo. E a escolha é nossa. Ou vivemos sob a influência do fermento que corrompe, ou nos deixamos transformar pelo fermento que gera vida eterna. Quando Jesus olhou para os discípulos no barco e pronunciou aquelas palavras, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, ele não estava apenas lhes transmitindo uma metáfora curiosa. Não era uma lição de culinária, nem uma observação trivial sobre pão. Era um alerta profundo, carregado de urgência e de amor, porque ele sabia o quanto o coração humano é vulnerável às influências erradas. Jesus sabia que o fermento da hipocrisia e da corrupção é traiçoeiro, e que se os discípulos não estivessem atentos, todo o chamado deles poderia ser comprometido. É impressionante o perceber como Jesus coloca o foco no interior. Os discípulos estavam preocupados com a escassez de pão, mas Jesus os levava a enxergar que a maior escassez que ameaça a vida não é a do alimento físico, mas a da fé verdadeira. A fome do corpo pode ser saciada com pão, mas a fome da alma só pode ser suprida por Ele mesmo, o pão da vida. Ao dizer guardai-vos, Ele estava chamando seus seguidores a uma postura ativa. Não bastava apenas ouvir seus ensinos, era preciso vigiar, discernir, escolher diariamente o que permitiria entrar no coração. O alerta de Jesus também carrega uma advertência contra a superficialidade. Os discípulos tinham visto milagres grandiosos, pães multiplicados, enfermos curados, demônios expulsos, até mesmo mortos voltando à vida. Mas ainda assim, muitas vezes eles não compreendiam a essência do que estava acontecendo. Estavam diante do Filho de Deus, mas preocupados com um pão esquecido. Isso revela algo importante. Podemos estar rodeados de sinais da presença de Deus e ainda assim deixar o coração endurecido pelo fermento errado. Podemos ver milagres, ouvir pregações, frequentar a igreja e, mesmo assim, não discernir o que realmente importa se estivermos contaminados pelo fermento da incredulidade, da hipocrisia ou da corrupção. O alerta de Jesus não era apenas para evitar a influência externa, mas para confrontar a cegueira interna. Ele pergunta aos discípulos: ainda não compreendeis? Ainda tendes o coração endurecido? Essas palavras revelam que o maior perigo não estava nos fariseus ou em Herodes, mas na própria incapacidade dos discípulos de perceberem a verdade diante deles. O fermento externo só tem poder quando encontra espaço dentro do coração. Por isso, a vigilância não é apenas contra o mundo lá fora, mas contra os movimentos sutis do coração cá dentro. Esse chamado de Jesus também nos mostra que a fé não pode ser apenas intelectual ou superficial. Os fariseus conheciam as Escrituras, Herodes conhecia o poder político, mas ambos estavam cegos para a verdade. A fé genuína exige olhos abertos, coração quebrantado e disposição para deixar que Cristo seja o fermento que molde toda a nossa vida. O alerta de Jesus nos desafia a irmos além das aparências, a discernir o que está influenciando nossos pensamentos, decisões e atitudes. E aqui está um ponto essencial. O fermento sempre trabalha em silêncio. Ninguém acorda de um dia para o outro totalmente tomado pela hipocrisia ou pela corrupção. Isso acontece aos poucos, de maneira quase imperceptível. O alerta de Jesus é como uma sirene espiritual, nos chamando a perceber o que talvez nem nós mesmos estamos enxergando. Ele nos convida a olhar para dentro e perguntar: o que tem levedado meu coração? Eu estou sendo transformado pelo Espírito Santo ou corrompido por influências invisíveis? Esse alerta também traz esperança. Jesus não apenas revela o perigo, ele aponta para a solução. Ele é o pão da vida, ele é suficiente. Ele já havia mostrado aos discípulos que poderia multiplicar o pão físico e queria que eles entendessem que poderia também multiplicar fé, graça e vida dentro deles. O convite implícito em sua advertência era: não se preocupe com o pão terreno. Olhem para mim, eu sou o alimento que vocês realmente precisam
Eu sou quem pode sustentar vocês em todas as circunstâncias. Aplicando isso hoje, precisamos reconhecer que a advertência de Jesus continua sendo vital. Vivemos em tempos onde o fermento dos fariseus e de Herodes se apresenta de múltiplas formas. De um lado, vemos a religiosidade vazia, preocupada com tradições, com aparência, com estruturas humanas, mas que não se rende ao Espírito de Deus. De outro lado, vemos a sedução do mundo, com sua promessa de prazer, poder e status. Ambos continuam tentando levedar nossa geração. O alerta de Jesus é para que não sejamos ingênuos, para que não nos deixemos enganar, para que sejamos vigilantes. E aqui está a chave. O que ocupa o coração determina o rumo da vida. Se o coração é levedado pela hipocrisia, a fé se torna fachada. Se é levedado pela corrupção, a vida se torna escrava do pecado. Mas se é levedado por Cristo, tudo é transformado pela graça. O alerta de Jesus, portanto, não é apenas uma advertência de perigo, mas também um chamado à escolha. Que fermento deixaremos entrar? Que voz ouviremos? Que pão alimentará nossa alma? O alerta de Jesus em Marcos 8 é um convite à vigilância, mas também à confiança. Ele nos lembra que não precisamos viver na escassez do pão espiritual, porque ele já está entre nós, ele já é o nosso alimento. O que precisamos é abrir o coração para que seu fermento, o fermento do reino, molde tudo o que somos. Somente assim poderemos resistir ao fermento do mundo e viver plenamente a vida que Deus planejou. Quando chegamos ao final deste estudo sobre a advertência de Jesus em Marcos 8, é impossível não sentir o peso e, ao mesmo tempo, a ternura das palavras do Mestre. Ele não estava apenas falando a um pequeno grupo de discípulos em um barco, atravessando o mar. Ele estava falando a cada geração, a cada coração, a cada um de nós que, em algum momento da vida, nos preocupamos mais com o pão esquecido do que com a presença dele ao nosso lado. O alerta sobre o fermento dos fariseus e de Herodes continua ecoando, porque os perigos continuam vivos, assumindo novas formas, vestindo novas máscaras, mas sempre tentando contaminar o coração humano. É nesse ponto que percebemos que o Evangelho é mais do que uma narrativa distante. É um espelho que nos confronta e nos chama a decidir qual fermento estamos permitindo crescer dentro de nós. O fermento da religiosidade sem vida, que nos faz preocupar mais com ritos e aparências do que com uma entrega verdadeira a Deus. O fermento da hipocrisia, que nos ensina a falar de fé com os lábios enquanto o coração está distante. Ou o fermento de Herodes, que busca poder, prazer e controle, que deseja construir um reino humano às custas da verdade eterna. A verdade é que todos nós, sem exceção, estamos expostos a esses fermentos. Eles entram pelos olhos, pelos ouvidos, pelas conversas, pelas escolhas pequenas do dia a dia. E como Jesus nos ensinou, o fermento nunca age de forma abrupta. Ele se infiltra de maneira sutil, quase imperceptível. É por isso que ele disse, guardai-vos. Essa palavra não é um conselho leve, é uma ordem carregada de urgência. Guardar-se significa vigiar, discernir, proteger o coração como quem guarda um tesouro precioso. E, de fato, nosso coração é o campo mais disputado do universo espiritual. Mas aqui está a boa notícia. Não estamos sozinhos nessa vigilância. O mesmo Cristo que advertiu é o Cristo que fortalece. O mesmo que alertou contra o fermento é o que se oferece como o verdadeiro pão que dá vida. Ele não apenas nos diz para rejeitar o fermento errado, ele nos chama a receber o fermento do reino, aquele que transforma a nossa essência, que cresce silenciosamente, mas que enche tudo de graça, amor e verdade. Quando permitimos que esse fermento opere, nossa vida muda. Nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos relacionamentos, tudo é levedado pelo amor de Deus. E é aqui que chegamos à aplicação mais profunda para os nossos dias. Em um mundo saturado de informações, opiniões e influências, o convite de Jesus continua o mesmo: escolher cuidadosamente o que deixamos entrar no coração. Não se trata apenas de evitar o mal visível,
mas de discernir os pequenos detalhes que moldam nossa fé. Às vezes, um pensamento repetido, uma prática negligenciada, uma distração constante pode se tornar o fermento que nos afasta da essência do Evangelho. O chamado de Jesus é para voltarmos os olhos para Ele, para lembrarmos que não precisamos de um pão terreno para sustentar nossa fé, porque Ele mesmo é o pão que desceu do céu. E agora eu me volto a você que está assistindo a este vídeo. Essa mensagem não é apenas uma reflexão bonita sobre um texto antigo, é uma palavra viva, que exige uma resposta. Que fermento tem crescido em sua vida? O que tem influenciado suas escolhas, sua fé, sua maneira de viver? Talvez você tenha percebido que, como os discípulos, muitas vezes tem se preocupado com coisas pequenas, esquecendo que o Senhor da vida está no barco ao seu lado. Talvez tenha sentido que sua fé se tornou ritual, ou que seu coração tem se deixado levar pelas seduções do mundo. Hoje é o momento de ouvir o alerta de Jesus e de tomar uma decisão. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso apenas para si. Permita que essa palavra seja o início de uma transformação real. Abra o coração para que Cristo seja o fermento que molde a sua vida, para que sua graça penetre em cada parte do seu ser. E se você deseja caminhar mais profundamente nesse entendimento, eu quero convidar você a continuar conosco aqui no canal. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser que justamente essa pessoa esteja precisando ouvir que existe um pão verdadeiro, que existe um fermento santo capaz de renovar a vida. Além disso, deixe nos comentários qual parte dessa mensagem mais falou com você. Qual fermento você sente que precisa vigiar em sua vida? Eu quero muito ler sua resposta, porque não estamos sozinhos nessa caminhada. Somos uma comunidade, um corpo, uma família em Cristo. Juntos, podemos vigiar, orar e nos fortalecer uns aos outros para não cairmos nos mesmos enganos que os discípulos quase caíram. E lembre-se, Jesus não deu esse alerta para nos assustar, mas para nos preparar. Ele nos alerta porque nos ama, porque sabe que podemos ser transformados, porque deseja que vivamos uma vida plena e livre. O fermento errado pode destruir, mas o fermento certo pode nos encher de vida eterna. A escolha está diante de nós, que possamos escolher Cristo sempre. E agora, antes de encerrar, eu quero que você leve consigo esta imagem. Você está no barco da vida, talvez preocupado com pães esquecidos, mas o Mestre está ali olhando nos seus olhos dizendo: não temas, eu sou o suficiente, eu sou o pão da vida. Guarda o teu coração e eu serei teu sustento para sempre.